Jujutsu Kaisen Pera, o roteiro deve estar errado, a gente tá aqui pra falar de anime bom de demônio. Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, é um anime baseado no mangá de mesmo nome, lançado entre 2016 e 2020. E é um dos animes mais populares da atualidade. Muito do que atrai as pessoas pra Demon Slayer é o seu estilo. Sério, é impressionante o quão bonito um anime pode ser. E não é um bonito Bleach, que é só um visual gótico, não tenho amigos, odeio pessoas. Não. Eu tô falando de design, de arte, texturas, paleta de cores, ícones da moda. E se as pessoas vêm pra Demon Slayer por conta do visual, o que faz com que elas fiquem e acompanhem a obra é por ele ser um shonen de porrada comum, mas que tem algo pra dizer. E o problema que eu tenho com Demon Slayer é justamente, na verdade, porque a autora quer se afastar dos tropos, das convenções de anime, mas quando ela faz isso, eu sinto que a obra fica um pouco mais fraca. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Gente, eu curto pegar no pé do Jujutsu Kaisen porque eu assisti as duas obras na mesma época e, santo Cristo, os dois são shonens de porrada, mas Jujutsu é tão genérico, é tão qualquer coisa. Enquanto em Demon Slayer, a sensibilidade da autora transborda em praticamente todo episódio. Esse filme vai ter alguns spoilers bem leves, tá? Dos primeiros 26 episódios do filme, mas eu não vou entrar em detalhes demais em nada, fica tranquilo, pode ver sem medo. Em Demon Slayer, nós estamos no Japão no início do século XX, próximo do fim do feudalismo. E nesse mundo existem demônios que não podem sair à luz do sol, e que atacam pessoas de noite pra se alimentar delas. E existem alguns demônios superiores que conseguem transformar outras pessoas em demônio. Dá pra dizer que os demônios desse mundo são uma mistura de zumbis com vampiros. E o demônio principal responsável por tudo isso é o Drácula. E do outro lado nós temos os matadores de demônios. Uma organização criada para matar demônios, né, gente? Essa tava fácil. Daí o nome Demon Slayer. A gente acompanha o Tanjiro, um menino que ganha dinheiro pra família dele vendendo carvão. A família dele mora numa casa bem afastada da cidade e num certo dia o Tanjiro não consegue chegar antes do anoitecer, ele dorme na cidade e só chega na casa da família dele na manhã seguinte. E ele encontra toda a sua família morta pelos demônios e a única sobrevivente é a Nezuko, a sua irmã que foi transformada em demônio. E daí pra frente a história gira em torno do Tanjiro entrando pra milícia dos matadores de demônio e indo atrás de uma forma pra fazer com que a Nezuko volte a ser humano. O cenário pra um anime de shonen de porrada tá aí. Todas as peças já estão posicionadas, prontas pro mais do mesmo. Mas tem dois elementos dessa obra que chamam a atenção de maneiras diferentes. A pressa e a sensibilidade da autora. Vamos falar da pressa em Demon Slayer primeiro. Mas aí, se você é novo no canal, já deixa seu like e se inscreve. Nós. Existe uma pressa em todo o começo da história. A sensação é que a autora não quer perder tempo com todas as formalidades e os tropos que uma história como essa costuma ter. Que é a introdução, um arco de treinamento, algum desafio ou competição, e aí só depois que a história começa de verdade. Ao invés de seguir essa fórmula, parece que ela quer simplesmente pular pro momento que começa de verdade. E até aqui eu tava pensando, olha, esse anime parece que realmente é diferente. Ele tem essa cara de shonen normal, mas ele é um pouco mais direto ao ponto, né? Não. Muito rapidamente você vai estar vendo o Tanjiro e os seus amigos em mini arcos e mini conflitos contra demônios completamente aleatórios. Um conflitinho aqui, um outro conflitinho ali. E a sensação que me deu foi, a história correu pra caramba só pra chegar no genérico mais rapidamente? Pior é que essa acelerada é um mega problema pra narrativa. Porque logo na primeira batalha contra um demônio, o Tanjiro para de dar só espadadas normais com a sua katana. Mas se é uma katana, não deveria ser katanada? E ele diz coisas como respiração de água, forma 1, e jatos de água maravilhosos, maravilhosamente bem desenhados saem de sua katana. E não tem como você não olhar pra esse momento e não pensar, uou, eu perdi alguma coisa, né? E se as lutas fossem sempre conduzidas à moda caralha, não teria problema. O problema é que elas não são. A gente vai conseguindo supor coisa ou outra. Que existe uma respiração para cada elemento, que dá pra medir o nível de um espadachim baseado na quantidade de formas que ele já dominou, mas isso não é de verdade explicado pra gente. É como se Naruto não explicassem nada sobre chakra e jutsus, mas os personagens mesmo assim saíssem fazendo com toda a naturalidade. Só no filme que um personagem explica brevemente por uns 10 segundos que as formas de batalha são baseadas em técnicas de respiração e que existe uma técnica para
cada elemento base, como ar, fogo, água e outras respirações diferentes que são desdobramentos dessa, como serpentes, som, amor. Essa explicação deveria ter sido dita lá no começo da série e, francamente, ainda é pouco. Numa cena, o Tomioka faz a 11ª forma de água e o Tanjiro olha e pensa, nossa, ele sabe a 11ª forma de água? Eu queria ver isso e entender que isso é um sinônimo de que o Tomioka é muito forte. Então eu vejo esses poderes e penso, cara, conta pra mim, eu quero saber também. E os demônios então, os poderes são 100% baseados em nada. E aí o problema é que parece que eu tenho que aceitar que às vezes o Tanjiro vence, às vezes o Tanjiro perde. E até quando vence é uma coisa meio ceia, que apanha, 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 e em um momento ele decide dar um golpe mais forte e vai lá e ganha. Meteoro de Pegasus! Não pode ser, isso está me parecendo Então o que Demon Slayer tem de especial? A forma como o Tanjiro lida com esse mundo. E agora a gente chega na sensibilidade da autora. O único traço de personalidade marcante do Tanjiro é o fato de que ele é uma pessoa extremamente educada e sensível. Ele é um protagonista de shonen relativamente diferente nesse sentido. E esse traço de personalidade é uma coisa um pouco rasa. Ele é educado com todo mundo, mas e daí? Acontece que esse traço de personalidade do Tanjiro é justamente o grande fio condutor do tema da narrativa de Demon Slayer, que na minha percepção é você aprender a ter empatia com alguém que é o seu inimigo, já que os demônios que atacam as pessoas eram pessoas. Enquanto todos os matadores de demônios matam os demônios totalmente a sangue frio, o Tanjiro tenta entender a pessoa que existe por baixo do demônio, dá validação pra ela e dá alguma palavra de carinho, mesmo que em seu último suspiro de vida. Entenda, ele não deixa de cumprir o seu dever como matador de demônio. Mas, bom, a irmã dele é um demônio. E a Nezukinha conseguiu controlar a transformação dela em algum nível. Ela não se alimenta de humanos em hipótese alguma, por exemplo. Ela, inclusive, luta contra os demônios ao lado do Tanjiro em muitos momentos. Então, além de ser uma pessoa sensível e carinhosa, o Tanjiro, ele tem uma irmã que é um demônio. Ele tem uma irmã que é o outro. Ele sabe que é possível fazer com que a humanidade que existia ali dentro venha à tona. E o momento que pra mim faz com que a série cresça num nível muito grande é quando o Tanjiro tá numa floresta enfrentando demônios e os matadores de elite, conhecidos como os Cavaleiros de Ous Hashira, aparecem para ajudá-lo. E eles não apenas não possuem piedade, como a Kosho é uma maníaca insana. E em algum momento o Tomioka pisa nas roupas do demônio que ele acabara de matar, olha pro Tanjiro e pede para que ele nunca tenha piedade com os demônios, porque eles não vão ter piedade com ele. E nesse momento, o Tanjiro se enfurece e pede para que ele pare de pisar na roupa do demônio que morreu, porque ele era uma pessoa, e por mais que ele tenha morrido como demônio, ele merece respeito. Cara, esse momento pra mim é tão lindo, porque é o momento que o jeito de ser do Tanjiro é confrontado, e ele escolhe não abrir mão de tratar os demônios com respeito e piedade. E a forma de enxergar o mundo do Tanjiro começa a influenciar os outros matadores de demônio. Até porque o Tanjiro anda com uma demônia junto com ele e eventualmente os matadores vão precisar aprender a lidar com a Nezuko. E essa sensibilidade tão bonita da autora se estende nos pequenos detalhes da série. Como quando o Tanjiro vai dar o golpe final em uma demônia e ele percebe que ela era uma subordinada que já estava sofrendo muito. Então ele usa um golpe suave, que arranca a cabeça dela porque, bom, o único jeito de matar os demônios é arrancando a cabeça, gente. Infelizmente, é o único jeito. Mas ele usa um golpe que faz com que ela não sinta nenhuma dor. E em seus últimos segundos de vida, ela olha pro Tanjiro e com o rosto cheio de lágrimas, ela diz muito obrigado. Demon Slayer é um shonen de porrada bem comum, mas com tanto coração, com tanto carinho, que por mais que haja sim uma falta de tato muito grande na hora de explicar como os poderes funcionam, a sensibilidade da série é tão bonita e tão delicada que pra mim justifica toda a fama que Demon Slayer conquistou nos últimos anos. Mas você assistiu Demon Slayer? O que você achou da série? Conta aqui pra mim embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. Deixa seu like, se inscreve no canal e manda o vídeo pra alguém que me ajuda muito. Eu sou Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Valeu!